Bem, eu sou o Vitor e eu vou mostrar agora a instalação que todos os membros fizeram. Eh, Vou comentando por cima do vídeo que eu gravei. É um apt update, um upgrade normal mesmo. Eu estou fazendo para somente um PC aqui, que a gente está gravando esse vídeo de instalação depois, mas eu estava como Slave 1. Basicamente é o mesmo processo para os três, só que no final a gente também passa os arquivos, as configurações que o master fizer para os slaves, através de um SCP. Mas enfim, aqui a gente confere a versão do Java, no caso a gente está usando a 8, e também confere se o SSH está funcionando. Depois a gente vê se o sistema está com status ativo, ele está. E agora a gente vai criar o usuário Hadoop, que vai ser o mesmo nome para todos, para o master e para o slave, para poder evitar problema e a senha ser a mesma. No caso, a gente coloca Hadoop de senha para os três. Enfim, foi criado. A gente entra no usuário agora, realiza o login e a gente está no SSH agora do Hadoop. A gente vai gerar a senha de acesso, aqui a chave de acesso, passa as permissões para ela também, que a gente basicamente aperta Enter em branco, gera a chave e passa permissões, aqui novamente para realizar um teste se está funcionando ou não. Certo, agora a gente vai criar a pasta de downloads, porque a gente acabou de fazer o usuário, não tem ela, e vai realizar, podia entrar nessa pasta, o download da versão 3.3.6 do Hadoop, que foi a que o nosso time decidiu. A gente vai realizar o download dela aqui, e eu já preparo para poder extrair logo em seguida. Diferença de velocidade de baixar em casa do que na internet da faculdade, é engraçado. Extraio todos os arquivos. E agora eu vou criar a pasta e mover ela para dentro, pasta chamada Hadoop. Aqui a gente vai configurar as variáveis de ambiente, elas vão ficar no final do arquivo e tá basicamente só copiar e colar. Se você estiver seguindo os procedimentos que a gente disponibilizou na documentação do GitHub. A gente configura a Hadoop Home e a gente vai salvar as variáveis de ambiente agora. Passa por source. E agora a gente vai editar outro arquivo do env, que essa casa é para o Java funcionar certinho, sem um problema. Fica mais ou menos no início do arquivo ali, uma linha específica. Excluo ela e coloco. Entra no diretório Hadoop que a gente tinha criado. E a gente vai criar duas pastas, NameNode e DataNode, que vão servir posteriormente quando a gente der o start. Agora, essa é basicamente uma configuração que você pode fazer no master e passar já para o slave. Eu estou usando, como é só como não estou com os outros conectados, está localhost 9000. Mas, caso seja com os PCs, a gente coloca especificamente o do master. Aqui a gente edita outro arquivo, que é o hdfs, -site. Aqui eu comento, né, que como está com somente um, está com value em 1. Outro arquivo para editar. E quanto ao value, seriam dois no caso, que a gente fez com dois slaves. Salvar arquivo. E mais um para editar. Basicamente copiar e colar essas configurações. Não tem muito segredo.
Bem, agora eu vou mostrar um erro que estava acontecendo especificamente comigo, mas fica aqui para documentado, para caso outra pessoa passe também. No caso, estava usando o RSH ao invés do SSH. O que eu vou fazer aqui é exportar o SSH para funcionar ele. Depois eu salvo na variável de ambiente. Basicamente isso resolve, porque senão daria um erro de permissão. Depois eu vou realizar o format para poder funcionar o namenode. Tudo certinho. E agora eu vou dar um start. Essa parte do format e do start é necessário fazer somente no master. Nos slaves já ocorre, como a gente vai ver num vídeo daqui a pouco. Demora um pouquinho essa parte, mas dá para ver em tempo real funcionando nos três, no caso que foi o que a gente fez. Namenode, datanode. Ali está com slave 1, né, que era o que eu estou fazendo, mas está funcionando basicamente com o master aqui. Eu estou fazendo demonstração, né, como é só um PC, mas vai dar para ver que fica um. Ok, aí agora eu vou verificar o IP que está sendo usado. No meu eu tinha colocado 12, que estava como slave 1, mas a gente setou, se eu não me engano, o master como 10 e o outro slave como 11. Ali, ó, 012 no final. E agora no localhost a gente vai ver que está funcionando. Eu abro os dois links, está ativo, e o do Hadoop também está ativo. Aqui agora é só para testar o funcionamento mesmo. Alguns extras, a gente vai criar a pasta de logs e também o teste 1 para ver se está funcionando. Mas é basicamente isso. E aqui é para poder desligar os serviços. A gente realiza o stop. Aqui são as permissões que a gente pode setar para o usuário Hadoop. Tá, o objetivo do trabalho é a gente testar o Hadoop no cluster, só que como ao invés de single node vai ser multinode, usando o meu computador como master, o do Heitor como slave 1, slave 2, o do Vitor como slave 1. Então a gente primeiro baixou o Hadoop em cada máquina e baixou um usuário Hadoop chamado Hadoop User. E a gente testou fazer um nome diferente antes para cada um, só que deu errado, então todo mundo baixou de novo com o mesmo nome, Hadoop User, para quando a gente foi fazer o SSH Copy ID da master para as outras, para eu poder entrar sem a senha e poder conseguir rodar o start all.sh, eu tive que configurar o SSH Copy ID e colocar o do master nas outras. Certo, depois de tudo configurado, cada máquina com Hadoop 3.3.6 e estando o Hadoop User, o meu sendo o master, Hadoop Slave 2 do Heitor e o Hadoop Slave 1 do Vitor. A gente configurou então os pontos XML, deixou tudo arrumado em cada um e deixou só o principal sendo a master, que está com 192.168.0.10, o do Heitor é 192.168.0.11 e o do Vitor 12. Então, agora se a gente der o start ou .sh, vai começar a buildar a página do Hadoop aqui. Por enquanto eu estou sem nada mesmo. E no JPS dele só vai estar aparecendo o JPS, mas depois vai aparecer o name node também, que é o mais importante. E o meu vai iniciar o deles. Vai aparecer o name node deles aqui, data node. O do Vitor já apareceu Node Manager e o Data Node. E aqui já terminou de buildar. Então se a gente der o F5 aqui na página do Hadoop, vai aparecer a página normal. E aqui também vai aparecer a do Hadoop, mas a gente consegue ver que tem dois rodando aqui. O Hadoop Slave 1 e o Slave 2. Boa noite. A gente está subindo arquivos palavras.txt, que tem 1,5 GB de memória, mais ou menos. E aqui dá para ver que em cada slave ele está aumentando a capacidade, está diminuindo a capacidade de memória. Então está indicando que ele está separando, está replicando esse arquivo nesses slaves.
Bom, meu nome é Paulo e agora eu vou estar apresentando um pouco dos testes que foram realizados no nosso cluster Hadop. Então, primeiro eu vou apresentar aqui os testes do framework Hadop, né? A gente testou ele primeiro depois que a gente configurou o cluster, a gente testou com aquele poema que estava no drive do professor. E a gente testou com mais dois arquivos, um de 1 GB e um de 5 GB, mas o principal de testes aqui foi do framework foi os 5 GB. E como o professor sugeriu, a gente fez algumas alterações nos arquivos .xml do, do Hadoop para tentar notar algumas mudanças que poderiam acontecer, né? Então, primeiro a gente mudou aqui o tamanho do bloco, né? Do HDFS, no HDFS site, né? E a gente colocou aqui para 64 megabytes, né? Se não me engano, o padrão é 128. E teve a mudança que ocorreu, né? Que parece que aumentou a sobrecarga nos metadados do nameNode. E, e aí, depois que a gente testou 64, a gente mudou para 258 megas, né? E aí a gente observou, né, que reduziu a sobrecarga sobre o metadado do nameNode e aparentou aumentar a distribuição das tarefas no MapReduce, né? Outra configuração que a gente fez foi no yarnside.xml, né? Que foi nesse parâmetro aqui de scheduler, né? Maximum allocation. E a gente colocou esse valor aqui de 8 gigas e a gente observou uma melhora, né, no processamento dos dados. Depois a gente passou para outra modificação do HDFS, e que foi esse parâmetro de replication, né, DFS replication. Primeiro a gente colocou 3, então a gente identificou um aumento no tempo de processamento da tarefa, né, a tarefa em questão foi a word counter, né, que contabilizava as palavras do arquivo. E então teve esse ponto negativo, né, no caso que aumentou o tempo de processamento, e a gente observou também um maior tráfego de dados, né. E depois a gente mudou esse valor, né, que a gente tinha colocado de 3 para 2, e a gente identificou, né, uma melhor resposta de processamento no processamento do word counter, né. Agora passando pelo teste de performance, eu queria só deixar claro que a gente montou o cluster, né, e tal, só que a gente conseguiu realizar esses testes anteriores do framework, só que no uso de tolerância à falha e performance, o nosso cluster acabou não acabou desconfigurando alguma coisa, subitamente ele parou de funcionar e a gente não conseguiu fazer esses testes, né? Então o grupo se reuniu para tentar achar uma pesquisa que estudasse essa performance e tolerância de falhas do Hadoop. A gente encontrou uma e agora eu vou estar apresentando ela com mais detalhes, né? Infelizmente a gente passou por esse problema. Então aqui eles tá falando um pouco sobre o estudo, né, que foi com MapReduce, que envolveu 268 nós e enfrentou falhas em 5 deles, né? Isso daqui foi um estudo feito pela Google, né? Ok, eu vou passar aqui para o ponto mais importante, que é a configuração do experimento, né? Então, foi testado em máquinas virtuais de 3 núcleos, e CPU e 2 GB de memória, e no Hadoop 2.7.4. Aí aqui fala de algumas ferramentas, né, que ele utilizou para poder fazer a observação. Ele também utilizou diferentes tamanhos, né, do bloco do HDFS. E aqui ele fala um pouco sobre as falhas, né? A falha de nó, quando um nó do cluster é desligado, né? A falha de processo de tarefa, para simular uma falha quando o processo que estava executando uma tarefa específica do nó, ele é encerrado, né? E uma falha de software de tarefa, que para essa tarefa que foi lançada, uma execução uma exceção ocorre, né, durante a execução da tarefa de mapeamento ou redução, né? Essa falha aqui. E aí ele utilizou essa ferramenta, o MRBS, né, para simular esses erros, né, no cluster. E aqui ele testou para dois tipos de tarefas, né, que foi o word count e o sort. E o texto que ele colocou como input tinha 10 GB de tamanho, né? Então aqui tem, em geral, como é que tem o tempo de resposta para cada uma das tarefas e cada uma do tipo de falha que ele testou, né? Então aqui ele fala que a remoção do nó, né, não afetou tanto o word count, né? Então o word count ele precisa muito da CPU, né? Ele é uma aplicação intensa na CPU. Então, por sorte, como ele
precisa mais de tráfego, ele tem mais sensibilidade a falhas, como será exposto mais para frente. Falha, como por exemplo a falha de rede lenta, né? A falha de rede lenta, por exemplo, impacta mais o sort, né? E aqui a gente pode ver um pouco, né? Comparando os sistemas quando um nó falha, né? Para diferente quantidade de nós falhando. E a gente tem a falha de processo de tarefa, né? Que foi simulado esse system exit no código de aplicação para tentar fazer como se fosse uma exceção, né? E a tarefa ser interrompida. Aqui a gente tem a falha por perda de pacote, que também, olha, especialmente a aplicação sort, né? A tarefa sort depende mais da comunicação de rede, né? Do que a word count. Ele também testou o word count com diferentes tamanhos, né? 1 GB, 5 GB e 10 GB, porque ele viu que quando até 3 nós falhando num trabalho pequeno, né, de 1 GB, não demonstrava, o Hadoop tolerava bem essa falha. Mas em 10 GB, quando um nó já falha, ele já reduz, né, para 85% o seu processamento. Então até uma taxa relativamente grande. E aqui ele deixa exposto, né? É, ele faz uma simulação de falha de 11% e 25%, e no estudo indica que teve a melhor resposta foi alcançada para um tamanho, né, de divisão dos blocos de 128 megas, né, que é a divisão padrão. A gente pode observar aqui, ó, 128 megas ele teve maior tolerância, o tempo de resposta foi menor. Ahn, e basicamente aqui ele está dizendo, né, que está mostrando a importância do Hadoop, né, de promover essa tolerância à falha, né. Muitas vezes ela acaba implicando em maior tempo de resposta, né, o que geralmente a gente não busca isso, só que um cluster para manter funcionalmente ele também tem que tolerar falhas, né, que acontecem, seja por rede, seja por falhas do sistema operacional, por exemplo, e é que ele deixa claro que todas essas variáveis, elas têm que ser levadas em consideração quando você está montando um cluster, né? E você, por exemplo, depende, por exemplo, da sorte, né? Que é uma tarefa que, por exemplo, vai ser mais executada no seu cluster. E ela depende mais de rede, você tem que ficar atento a essas falhas que podem acontecer na rede, que são mais sensíveis a ele. E aqui ele está falando, né? Alguns dos tipos de variáveis que pode alterar, né? Essa tolerância à falha, né? Que é o tipo de trabalho executado, o tipo de falha, a taxa de falha e o tamanho dos blocos.